Graça e paz, amados. Que Deus possa abençoar sua casa, sua vida, sua família. Que hoje, neste dia, você possa, mais uma vez, junto com a nossa família, família de cada um reunido no seu lar, glorificar a Deus, por mais um domingo. Um domingo, dia da ressurreição do Senhor, Domingo é um dia representativo para nós cristãos, porque foi o dia que o Senhor ressuscitou. Também é um dia bastante utilizado na religiosidade primitiva, da igreja primitiva. As coisas aconteciam no domingo, domingo de ressurreição, domingo de vida. E que nesse domingo a vida possa estar também em sua casa, Que a vida que é Jesus, em que você tem declarado nessa noite, também possa alcançar a sua família, a sua casa, e que em nome de Jesus Cristo nós possamos declarar, como essa música está dizendo agora: Tu és santo, tudo para Ele. Amém. Declarei isso. Declare a sua santidade, a sua comunhão com o Pai, em família. Diga que Ele é santo, que tudo foi e é para a honra e glória dEle. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, esse domingo de graça, de misericórdia, de paz. Obrigado, Senhor, porque estamos te louvando e te adorando em família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor neste momento contempla a essência, Deus, o interior, aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa tem colocado diante da tua presença. E nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor, e que nessa noite o Senhor fale conosco, Pai, com a tua palavra, com o teu poder, Senhor, porque ela é muito maior do que qualquer homem, Deus, mas ela é tua palavra. Então fale conosco, fala com o teu povo, e que em nome de Jesus Cristo possamos estar atentos aos sinais e com os ouvidos abertos para aquilo que o Senhor está dizendo nesses últimos dias. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia em Isaías, a partir do capítulo 1. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essência versus aparência. O que é essência e o que é aparência, E eu pesquisando aqui também no dicionário o que significa a palavra essência,
e eu queria dizer a vocês, é aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. No sentido religioso, ideia central, argumento principal, a ideia de espírito, e determina a qualidade em seu mais alto grau, tá? A existência, o que é essência, mas vamos ficar aqui com esse primeiro ponto aqui, aquilo que é o mais básico, o mais central, mais importante característica de um ser ou de algo, e em torno disso o que é a aparência, né? Configuração exterior de alguém ou algo, aquilo que se mostra imediatamente, aspecto. Num pejorativo seria exterioridade enganosa, falso indício, ilusão. Na filosofia, uma dimensão artificial, exterior, ilusória da realidade, que corresponde no âmbito da cognição humana a todos os obstáculos que impedem a percepção plena da verdade. Legal, só para a gente descobrir o que é que significa tais palavras. A aparência seria aquilo que apenas as características mostram, apenas que é visto exteriormente, mas a essência é algo interior, é a principal característica. E olhando para esse texto de Isaías, capítulo 1, se você folhear comigo todo o começo do texto, a partir do capítulo 1, você vai observar que o profeta Isaías, aproximadamente aí 740, escreve um livro em 722 antes de Cristo, recebe uma palavra do Senhor, é cheio do Espírito de Deus para denunciar, para levar uma mensagem de denúncia contra o povo que é chamado povo de Deus naquela época do Antigo Testamento, o povo que Deus escolheu para ser um modelo para as outras nações de como deveria servir a Deus, de como se deveria seguir a Deus na essência, mas que na verdade o profeta é cheio do Espírito de Deus para denunciar aquilo que é apenas aparência, aquilo que está apenas deixando transparecer como realidade, mas na realidade, na essência, o que Deus gostaria de ver não estava como. E Deus faz diversas chamadas a este povo, e entre os profetas, Isaías é um desses profetas. Está aqui, visão de Isaías, filho de Amós, né? Que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém no dia de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. E que visão tremenda e terrível visão essa que o Senhor deu a Isaías, seu servo. E essa visão, ela é fantástica, porque em dado momento nós percebemos como o Senhor quer trazer o seu povo à realidade do que está acontecendo, uma vida apenas de aparência religiosa, não de essência religiosa. E olha o que esse texto está dizendo aqui, nesta noite para nós. Se você começar a partir do versículo 2, nós não vamos ler todo, porque nós não temos esse tempo. Eu quero até, Tiago, me dê o celular por causa do tempo. Não temos todo esse tempo, mas olha como Deus imprime os seus castigos, as suas coisas. Ele começa assim no verso 2: ouvi, ó céus, preste atenção, ó terra, eis que assim diz o Senhor, criei filhos e o fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi, versículo 3, reconhece o seu dono, e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. E é assustador quando nós lemos esse texto. E o versículo continua: ah, que tristeza, nação pecadora, povo carregado de malignidade. Mas parecia um povo que estava fazendo tudo certo, com seus escribas, fariseus, profetas, sumos sacerdotes,
Parecia que o povo religiosamente estava fazendo as coisas que Deus havia mandado. Deus havia concedido a este povo festas e esse povo cumpria com as suas festividades religiosas. Deus mandou esse povo guardar dias e este povo guardava os dias conforme deveria ser feito, de acordo com a lei mandava, como a instrução divina mandava. Mas havia alguma coisa nesse povo que agora deixou de ser a essência e passou a ser apenas a aparência. E eu queria fazer um link com você. Como está a sua vida? O que você tem deixado transparecer? É apenas aquilo que é aparente de alguém que tem a Cristo Jesus como Senhor de sua vida? Ou a essência de Cristo Jesus tem dominado a sua vida, tem enchido o seu ser? Nós não podemos viver de aparências, precisamos viver na essência, a essência do Evangelho, a essência do Reino de Deus em nossas vidas. Porque talvez quando os templos estavam abertos antes dessa pandemia, você se arrumava muito bem, se ajeitava todo direitinho e iria cumprir o seu rito religioso. Agora você está em sua casa. Se a sua vida é regida apenas pela aparência, talvez não faça sentido nenhum estar agora ouvindo uma palavra ou reunindo a família para cultuar. Mas se a sua vida, se você tem buscado a essência do Evangelho, você está realizando um culto para Deus no seu lar. E em nome de Jesus, queria pedir isso a Deus e aos irmãos também. E em nome de Jesus, isso se prolongará. Isso de fazer um culto no seu lar, não a pandemia, pelo amor de Deus, mas de fazer um culto no seu lar se prolongará, porque nós aprendemos a retomar essas coisas. Então nós iremos ao culto na igreja física, sim, precisamos estar juntos em unidade uns com os outros, os irmãos, é importante congregarmos, mas aprendemos a estar também juntos em casa com a nossa família. E isso aqui é a essência, porque não é fácil, queridos, cultuar em casa. Muitos me relataram dificuldades. Eu vivi as minhas dificuldades em estar em casa, cumprindo as obrigações pastorais. Mas nós temos a essência de Cristo, tá? Nós exalamos o bom perfume de Cristo Jesus. É importante que você nesse momento também se posicione assim. Se você continuar a ler o capítulo 1 de Isaías, você vai perceber o quanto Deus, Ele observa e fala essas coisas ao seu povo. O quanto Deus tem colocado diante do povo indagações. Eu queria ler algumas dessas indagações a partir do verso 11 de Isaías capítulo 1. Olha que texto maravilhoso. Terroroso para quem não obedece. Difícil para entender porque Deus, agora que instituiu sacrifício, instituiu holocaustos, está dizendo isso. Mas olha o que diz a palavra. Indaga o Senhor: que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que trazeis tantos holocaustos? Eis que eu estou farto de sacrifícios queimados, de carneiros e de gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos e cordeiro de bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasse nos meus átrios? Olha que palavra dura. Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações. Tudo isso, queridos, foi Deus que instituiu. Mas não consigo, com a continuação do versículo, suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e as vossas festas fixas, eu as tenho detestado, tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Algumas traduções dizem: estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei. Porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide,
lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras, cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor. Amém? Verso 18. Aí então diz, sim, vinde, voltemos, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a pura lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Olha que texto fantástico. Há realmente uma situação em que Deus está dizendo para o povo, larguem a aparência, deixem a essência. O que é aparência? É fazer as coisas sem sentido. Sem sentido do que realmente elas são. Precisamos, na essência, entender o que estamos fazendo. Nós estávamos cantando agora, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você. Tudo. Entendemos o que cantamos ou só cantamos? Soltamos palavras ao vento, como se isso não fosse um louvor a Deus? As aparências, queridos, elas enganam. A essência não. Quando você é convocado por Deus, é convocado para o louvar e o engrandecer. Prestar a Ele um culto de gratidão, um culto de adoração. E às vezes fazemos coisas que não entendemos, sem sentidos, como disse o próprio texto. Levamos a nossa oferta ao Senhor, mas não colocamos, não imbuímos isso de sentido, não damos significado para isso. Jesus era mestre em dar sentidos, em ressignificar coisas, mas parece que nós fazemos as coisas muitas vezes sem significado. Há um texto bíblico que nós não pregamos muito, mas é importante de ser lembrado sempre, que ao dar a sua oferta, se há alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e conserta. Ah, então pastor, eu vou para lá e dar oferta porque eu não quero consertar. Não é isto. O que a Bíblia está dizendo é que você precisa consertar-se com o seu irmão. E ofertar é um privilégio tão grande que está impedido de ofertar por causa do meu irmão. Está impedido de ter relacionamento também com Deus. Mas não temos o significado, o sentido, fazemos coisas para mantermos as aparências. Cuidado, Deus está de forma veemente falando contra o povo de Israel, o povo que ele instituiu, de leis que ele fez, de ordenanças que ele mandou, dizendo para esse povo, eu não aguento mais sofrer essas coisas que vocês estão fazendo. Olha, ele está dizendo que aquilo que ele instituiu e do jeito que aqueles homens estavam fazendo era um sofrimento, era abominável, era incenso que não subia. Às vezes fazemos isso. Como é que anda a sua vida devocional? Nós fugimos da aparência assim, querido. Quando a gente entra no nosso quarto e ora ao nosso Deus. Quando a gente entende que precisa orar e ler e meditar na palavra, porque precisa estar alimentado de Deus na sua vida. Precisamos fugir da aparência. Olha que texto interessante, eu quero lembrar a vocês, olha, além de falar que tem que ter sentido, tem que ter significado, e além de falar que as ofertas e esses incensos e essas maneiras de fazer não estão agradando, ele também disse, não adianta levantar as mãos, estender as mãos. Olha o versículo 15, quando estenderdes as mãos, eis que eu esconderei os olhos de vós, ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais a ouvireis. Por quê? Porque as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. O povo de Israel já não tinha mais, perdeu o sentido, abandonou a causa da viúva, do órfão, do estrangeiro, já não havia amor. E muitas vezes estamos assim, submetidos ao desamor, ao não amor. Cuidado. E as pessoas confundem, às vezes acham que
o contrário de amor é o ódio, mas não é, é a indiferença. E às vezes vivemos esta indiferença em ver o outro que precisa de ajuda, da necessidade, e nós, infelizmente, estamos indiferentes, apáticos. E aí levantamos as nossas mãos para o adorar. Isso nos preocupa, isso me preocupa também. Mas precisamos viver a essência do Evangelho. Eu queria que você folheasse a sua Bíblia um pouco e fosse lá para Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 13. Olha que palavra maravilhosa do Senhor Jesus para nós. Não estamos com ela aqui, mas eu vou falar, você vai ouvir. Amém? Olha o que diz esse texto. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Há uma nova aliança. Há um Cristo que é a nossa paz. E nós que antes estávamos distantes, longes, nós que estávamos separados, agora fomos aproximados em Cristo Jesus, mediante o sangue dele. Versículo 14 do capítulo 2 de Efésios. Porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, tanto de judeu como de todas as nações fez um povo só. Aquela aliança antiga passou e Deus a partir de agora fez uma nova aliança conosco, derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez-se toda inimizade. Ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Sabe o que é que Jesus fez? Aquilo que era apenas aparente, era apenas da aparência humana. Agora Deus enviou seu Filho Jesus para que em essência, no seu próprio corpo, cumprisse todo o mandamento, toda a lei, para que fôssemos alcançados pela sua graça e misericórdia. Então, queridos, essa lei, essa misericórdia, ela nos alcançou em Cristo Jesus. Ele nos direcionou. E foi mediante a esse sangue que nós temos paz. Não há mais separação, não há mais muro. O versículo 16 de Efésios 2 diz assim: e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Ou seja, aquilo que era impossível de nos reconciliar com Deus, o ato da cruz, a essência de Jesus em nós. Não a aparência, não o que a gente pode fazer, não aquilo que a gente pode representar na aparência, mas aquilo que a gente representa em Cristo, a essência do Evangelho, a essência de Deus. Versículo 17, e vindo ele, proclamou a paz para vós que estavam longe, e da mesma forma para os que estão perto, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Na aparência você pode ser o que você quiser religiosamente falando, mas na essência, em Cristo Jesus, que pelo seu sangue derramou por nós, nos transformou membros da família de Deus. Haja como membro da família de Deus. Amém? Que você possa se posicionar pela essência, não pela aparência. E que em nome de Jesus Cristo sua família seja alcançada pela essência do Evangelho. Não por aquilo que aparenta ser, mas pela essência do Evangelho. Quero orar com você,
Antes de orarmos, quero deixar um recado para toda a igreja. Nesta quarta-feira estaremos nos posicionando em relação à Santa Ceia, se faremos online no próximo domingo, em nossos lares, com a bênção da igreja, a bênção do pastor também, sobre os elementos, ou se nós prorrogaremos para um período em que estaremos juntos fisicamente. Estamos assim orando, pedindo a Deus direcionamento, discernimento em relação a isso. Mas não fique preocupado com essas coisas, Deus fará o que é melhor para a sua igreja. Nós faremos aquilo que entendemos que é melhor, não pela religiosidade de fazer ou não fazer, não é isto, mas pela essência. Estou clamando a Deus e pedindo, Senhor, precisamos dessa essência do Teu Evangelho em nossas vidas. Temos que fugir da aparência, não fazer as coisas apenas por aparência. Que essa palavra encontre seu coração, encontre sua família, que a essência do Evangelho possa alcançar os seus e a sua casa, em nome de Jesus Cristo, e lhe traga paz. Ore comigo agora, fale com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, e queremos dedicar a Ti, Senhor, as nossas vidas e colocar em Tuas mãos, Senhor, porque queremos viver a essência do Evangelho, que é Cristo Jesus. Porque o Teu sangue fez assim, Senhor. Foi o Teu sangue que realizou isso, Pai, para que não vivêssemos meramente na aparência da religiosidade, mas vivêssemos na essência do Teu Evangelho. Por isso te peço, Deus, alcança esta família que me ouve neste momento, alcança a minha casa, a casa dos meus irmãos, para que possamos viver a essência do Teu Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos, nós te pedimos e clamamos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.